ouvir esse Deus através da leitura bíblica, bem como também em nossa meditação em casa diária, para aprender cada vez mais. Não são só as crianças que devem crescer espiritualmente. Todos nós precisamos e podemos. Deus nos dá os meios para isso, para nós crescermos espiritualmente. Que Deus abençoe e meditar de Sua palavra em nossos corações. Amém. Pode sentar-se, fique à vontade. 7 de setembro, que feriado bom, hein? A Ângela ficou feliz, pôde sair na quinta de tardezinha lá, mas agora só segunda-feira. Eu acho que muitos aqui também puderam pensar dessa forma, e, enfim, se alegrar com um feriado. Poder passar talvez um pouco mais de tempo com a sua família, com filhos, com conhecidos. Muitos aqui talvez receberam visitas, né, de mais longe, até por causa do feriado. Talvez muitos aqui puderam também ontem passear, enfim, fazer alguma coisa diferente. Muitas pessoas aproveitam esse dia para viajar, para poder então fazer uma viagem um pouco mais longa, visitar um amigo, um conhecido, enfim, a família. Um dia, sem dúvida, importante. Hoje, inclusive, também é feriado em Curitiba, tem mais esse feriado. Dizem que feriado no sábado não vale, né? Mas também é um feriado. E ontem, dia 7 de setembro, nós lembramos o dia da independência. Uma data importante para a nossa história. Em 1822, esse dia, 7 de setembro, foi muito marcante. E por isso lembramos a cada momento ou a cada ano e também lembramos do que lá aconteceu para a nossa vida. Mas podemos fazer essa pergunta: será que realmente nós somos independentes? Você é independente? De fato? Por vezes a gente, né, quer se ver independente. Quando eu chegar nos meus 18, vou tirar a carteira, aí ninguém mais me segura. Muitos pensam assim. Muitos pensavam dessa forma, né? O dia que eu tiver minha carteira, ninguém me segura mais, né? Desde que o vô me emprestasse o carro, né? Eu não tinha. Né? Mas se sentir independente, isso é uma coisa que nós gostamos muito. Uma criança, um jovem, um adolescente, né? Gosta de se ver independente. Mas será que de fato nós somos? Quando falta energia, como que é? Nós somos bem independentes? Acaba a energia, é aquele caos. E quando cai o sinal da internet? É aquele caos. O WhatsApp não funciona. Aí se tiver dados móveis ainda vai, mas se não também não vai funcionar. Quando falta água, tomar banho, lavar louça, roupa, fazer comida. Percebam, em pequenos exemplos, o quanto nós somos dependentes. Alguém está trabalhando para dar energia elétrica hoje. Alguém trabalha para dar lá o sinal de internet, a água que nós consumimos. Nessas pequenas coisas, e que são importantes, nós somos bem dependentes. Quando se fala, claro, da questão política envolvida no 7 de setembro, é um pouco diferente, mas às vezes nem tão diferente também. Se lá no outro lado do mundo uma coisa acontece, nós aqui acabamos também sendo influenciados nesse mundo globalizado. Por isso podemos sim concluir que nós não somos assim tão independentes. Nós somos dependentes de muitas coisas e também uns dos outros. Não é só a Manuela que hoje foi batizada, que é pequena, que tem outras crianças que também são pequenininhas ainda, que precisam se ver dependentes dos pais. Os pais precisam cuidar, dar a comida, o alimento, cuidar, proteger. Mas todos nós precisamos nos ver dependentes de duas coisas: de Deus e uns dos outros. E acho que essas duas coisas em nossa nação está faltando muito. Por vezes as pessoas não querem mais se ver dependentes de Deus. Se acham autossuficientes, capazes de seguirem suas vidas sem Deus. Isso nunca é uma boa opção. Nunca é um bom caminho. Lá no Antigo Testamento, nesse texto que nós ouvimos de Isaías, Deus está trazendo uma mensagem de consolo para esse povo de forma extraordinária. Mas antes de ouvir e acontecer estas coisas, esse povo sofreu
E estavam, de certa forma, sofrendo numa terra desconhecida, lá no cativeiro babilônico, como escravos. Deus disse para esse povo: gente, não é por aí o caminho. Não façam o que vocês estão fazendo. Não pratiquem idolatria. Não façam essas coisas tão nojentas que vocês estão fazendo. Se arrependam, voltem para mim. Esse povo, apesar dos profetas tanto anunciarem o que Deus queria, não mudaram e acabaram sendo levados escravos, cativos, lá para a Babilônia. E lá sofreram sim. Ora, viver longe da sua terra natal. E quando lembravam de onde eles estavam vivendo antes, eles também lembravam do templo da igreja, vamos dizer assim, que foi destruída pelos babilônicos. E isso para o povo de Deus era algo terrível. Lá esse povo sofreu. Mesmo assim, esse povo foi lá acolhido por Deus, protegido por Ele e novamente trazido de volta para o seu local, onde reconstruiu o templo e, claro, a vida seguiu. Muitas pessoas hoje também preferem viver assim, tanto no lado de fora como no lado de dentro, nas suas atitudes e também no seu coração. Viver longe de Deus, dos seus princípios, da sua orientação e do seu amor não é uma boa. Portanto, é importante nós lembrarmos do nosso batismo, do dia em que Deus nos deu esse grande presente da fé que nos fez povo dele, nação dele. No dia em que ele abriu os nossos olhos. Talvez nós éramos pequenos e já estávamos com os olhos abertos fisicamente. Mas no dia em que fomos batizados, Deus abriu os olhos da fé. E hoje esses olhos da fé conseguem ver um Deus que perdoa, um Deus que caminha com a gente e que quer nos ver na eternidade. Esse mesmo Deus é um Deus que nos deu a palavra que nós temos em nossas mãos tão facilmente, impressa ou mesmo online. Essa palavra também nos dá algumas orientações enquanto lá nós não chegarmos, enquanto estamos aqui caminhando. E aí vem o texto que nós ouvimos hoje de Tiago. Amar as pessoas que nos cercam. E esse é o grande ponto. Primeiro, lembrar que nós somos dependentes de Deus. Do seu amor, do seu perdão, da sua graça, da sua ajuda. Ah, se o sol não nascesse de manhã. Ah, se não tivéssemos chuva. Tivemos aí alguns meses sem chuva. Olha o caos que deu. Dependemos de Deus de tantas coisas. E também dependemos da sua palavra e santa ceia que nos preservam na fé do batismo. Essa fé agora nos faz olhar para as pessoas ao nosso redor, que é o que Tiago diz. A fé que Deus nos deu nos faz olhar para as necessidades uns dos outros, e isso nós estamos precisando também fazer. Ou seja, ver que nós somos dependentes uns dos outros, não somente para a energia elétrica, não somente para o sinal de celular, de internet, não somente para a água para nós tomarmos banho, mas das pessoas que nos cercam, nossos familiares, nossos amigos e também de outros que nós por vezes nem conhecemos. Olhar para essas pessoas com um amor diferente, não esse amor egoísta que o mundo sempre propõe, em querer tirar proveito, em querer tirar uma lasquinha. Não, não é isso que Deus assim nos orienta em sua palavra. Aliás, esse é o grande ponto que nós vivemos hoje. Será que nossa nação realmente teme a Deus? Será que o nosso povo brasileiro teme a Deus, confia em Deus, busca em Deus a orientação? Essa é uma pergunta válida para esse período que a gente está vivendo, com tanta coisa complicada. Estamos num processo de eleição com tanta turbulência, com tanta agressividade, com tanto ódio no coração das pessoas. E às vezes me preocupa ver cristãos brigando, por exemplo, no Facebook, por questão de política. Não vale a pena. Vivemos num país democrático, onde cada um pode ter a opinião que tiver, mas eu continuo sendo cristão quando estou também logado no Facebook. Quando eu estou conversando com as pessoas fora da igreja sobre política, sobre futebol e também sobre religião, eu continuo cristão naquela hora. E preciso ter cuidado para justamente não fazer aquilo que Deus se desagrada. Ou seja, viver também em amor, respeitando a opinião dos outros, claro.
E também, claro, pedir que as pessoas respeitem a minha opinião. Mas não é motivo de briga, de confusão, tantos amigos deixando de ser amigo por causa de brigas. Por isso precisamos orar, precisamos pedir que Deus nos ajude a viver esse contexto e, quem sabe, nos voltar ainda mais para Ele. Orar por nossa nação, como o hino de hoje, um hino tão bonito, esse 513, uma bela oração. De lembrar que nós vivemos num país que se diz cristão, mas conforme Tiago hoje nos lembra, precisamos viver esse cristianismo. Não significa que vamos ter um país perfeito, não. Mas significa que nós vamos deixar Deus orientar as nossas escolhas, orientar as nossas posturas, até as nossas postagens. Ou seja, continuar sendo cristão em todos os momentos. Tiago diz que nós devemos amar as pessoas. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E esse amor brota da fé. Tanto é que esse texto é um texto que, no tempo da reforma, foi bem delicado, bem estranho, inclusive. Porque a grande mensagem era de que nós somos salvos pela fé, que continua hoje. Mas aí Tiago diz que sem fé, aliás, sem obras, a fé é morta. Como é que nós podemos aprender? O que nós podemos tirar desse texto? Ora, assim como um pé de laranja produz limão, assim como um pé de laranja produz laranja, assim é a vida do cristão. Assim como um pé de bergamota, aqui se diz mexerica, né? Produz mexerica e bergamota, assim o cristão naturalmente produz os frutos da fé. E por isso precisamos pedir que Deus fortaleça a nossa fé, nos oriente, nos ajude, pois um dia Deus também abriu os nossos olhos da fé quando fomos batizados. No Evangelho de hoje nós temos alguém que passa por uma transformação na mão de Jesus. Nós também já passamos por essa transformação. Agora, que Deus nos ajude a viver esse nosso cristianismo. Que Deus nos ajude a viver essa nossa fé nas nossas relações humanas. Tanto pessoas que creem do mesmo jeito que eu creio, como pessoas que também não creem do jeito que eu creio. Respeitar sempre, concordar nem sempre, mas acima de tudo, esse amor que brota de um coração que crê. Que Deus nos dê muitos feriados ainda pela frente, embora muitos não gostem, né? Quem é patrão não gosta muito de feriado, porque sempre é delicado. Mas que também Deus nos ajude a lembrar que nós ainda, apesar de lembrarmos a nossa independência, no dia 7 de setembro, no dia de ontem, mas que nós possamos lembrar o quanto nós dependemos de Deus, das pessoas que nos cercam. Dependemos de Deus para os momentos de aflição que nós vivemos, das preocupações que nós temos, do como proceder em situações em que nós estamos passando, na nossa família, no nosso trabalho, nossa igreja. Que Deus nos faça ver que Ele está ali junto, do nosso lado, nos amparando, nos guiando, pois essa é a promessa dEle, Ele estar conosco todos os dias, nas horas das aflições também. Mas que nós possamos também lembrar desse mesmo Deus nas horas boas. Estamos alegres, felizes, enfim, contentes por alguma coisa. Esse Deus presente em toda e em qualquer situação. Que essa certeza esteja presente em nossa vida. Que assim possamos seguir em frente, saber que um dia nós teremos um mundo perfeito. O nosso Brasil não é perfeito. A nossa nação não é perfeita. E vivemos, como disse antes, um contexto bem difícil. Mas que Deus ajude também a nós passarmos por essa dificuldade. E quem sabe deslumbrarmos no futuro um país melhor, com mais equilíbrio nas coisas, com esses nossos governantes realmente pensando no bem para o povo, governar a nossa nação com temor a Deus e a serviço dele para o bem das pessoas, para o nosso bem. Que Deus nos faça também orar por nossa nação, para que Deus abençoe todo esse processo de eleição, mas que também todos esses que forem eleitos e sejam guiados por Ele, que esses possam lembrar que eles um dia terão que prestar contas. Mas que não só as autoridades tão grandes que nós devemos obedecer, mas aquelas pequenas também. Nosso pai, nossa mãe, nossa professora, nosso diretor, as pessoas que nos cercam e que exercem algum tipo de autoridade. Que nós possamos respeitar sempre elas,
porque esta é a vontade de Deus. Que Deus abençoe em nossos corações essa certeza de que nós somos dependentes dele e ele sabe disso. Deus sabe o quanto nós dependemos dele. E assim, sigamos em frente, pedindo que ele realmente seja o Deus do nosso país. Aqui jamais teremos uma nação perfeita, mas nós almejamos a nação da eternidade, a vida eterna, onde tudo sim lá será perfeito e maravilhoso, pois será Deus aquele que nos governará por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Que a graça e a misericórdia de Deus, que vai sempre muito além de nossa compreensão, nos guarde e nos preserve na fé do batismo, a fé verdadeira, para a eternidade.